A Grace vai começar hoje a nossa aula 27. Ela tem um assunto de introdução para a gente começar o nosso material. Boa noite a todos aí do Sul, todos que estão aí na plateia e nos assistindo, né? E hoje eu trouxe um assunto aqui que inspirou muito a nossa, me inspirou muito a leitura de um livro aqui, que eu trouxe como início do nosso estudo hoje. Mas antes vamos primeiro fazer a nossa prece, né, inicial, para nós iniciarmos os nossos estudos. Por favor, meu irmão, você faz? Então vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade de estarmos aqui reunidos para aprender sobre a doutrina espírita, um estudo que é um estudo segundo Kardec, que não é simples, não é fácil, é demorado, bem complexo, mas que é extremamente gratificante, porque o conhecimento razoável da doutrina espírita, ele cria uma visão de mundo diferente de tudo que a gente conhece de outras religiões ou de outras filosofias. Então nós vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos abençoem, que nos intuam, que abençoe essa casa aí do Sul, que nos dá a oportunidade com muita luz e que abençoe a todos, encarnados e desencarnados, que participam conosco desse trabalho. Graças a Deus. Então, Maurício, conforme eu estava falando aí com vocês, eu assisti uma boa parte da palestra aí desse senhor que fez, e eu gostei muito que ele falou sobre casamento, né? Falou sobre a responsabilidade de filhos, de nós como pais, avós, né? Muito interessante. E por que me deu a vontade de fazer essa introdução? Porque ontem à noite, na hora da nossa prece final do dia, nós sempre procuramos fazer uma leitura de um livro espírita, alguma coisa assim. E ontem nós estávamos lendo no nosso queridinho livro do Maria de Nazaré, né, pela terceira vez, nós já estamos acabando. E uma prece, quando Jesus estava, ele é adolescente ainda, em torno de uns 13 anos, mas já estava lá no meio dos essênios, né? Ele era o mestre, era o Messias prometido, né? Ele, apesar de um jovenzinho, né? Um adolescente, mas com toda a autoridade moral dele, né? Interessante que no livro fala que ao lado próximo a Jesus sempre tinha 3 pilares de luz, que era o espírito de autoescola que ficava harmonizando o ambiente, protegendo o ambiente onde Jesus estava. Mas, enfim, Jesus ele vai fazer a prece, depois que ele fez a pregação dele, ele vai fazer uma prece, finalizando lá a conversa do dia, e ele decide falar sobre o amor. E tem uma página que tocou profundamente meu coração, e eu, inspirado hoje aí na fala também do senhor que falou sobre família e tudo mais, né? Eu decidi compartilhar com vocês. Então, eu vou ler um pouquinho aqui e comento. Então, Jesus ele começa falando lá, né? Ele fala que o Senhor vele por todos nós, sempre e sempre. Devemos começar hoje com a virtude mãe, aquela que gerou todas as outras no ambiente de Deus. Não poderemos existir sem ela. O dom da fala foi nela gerado, o dom da visão é filho do seu carinho e a vida é fruto do seu aconchego. Vou falar-vos do amor. Então ele vai falar, ele está falando sobre o amor. Não vou ler todo, que é grande o texto, mas eu vou ler um pedacinho que tocou profundamente meu coração, que nós tomamos uma decisão baseada, já tínhamos isso no coração, mas ontem nós fizemos um acordo que eu vou compartilhar com vocês, quem sabe vocês também optem por isso, né? Então ele continua no texto, ele fala: tudo o que fizerdes, fazei com amor, para garantir a paz. Quando pensardes, não vos esqueçais do amor. Quando falardes, lembrai-vos dele. A caminho com alguém,
seja ele lembrado. Em família, alimentai esta ideia, porque o amor para todos vós deve ser da mais utilidade do que o ar, a água e o alimento para o corpo. Mesmo quando o silêncio for o vosso ambiente para ouvirdes alguém, pensai no amor, que ele, pelos canais estabelecidos por Deus, visitará a quem vos fala, pondo no seu coração a vontade e os sentimentos da caridade, o clima do perdão e a fé consubstanciada na esperança. Gente, então, quando eu li esse texto ontem, mas tocou tanto o meu coração, porque Jesus é que ele nos exorta primeiro, ele fala que o amor é uma das virtudes maiores, né, que tem, né? E ele fala, quando ele fala que tudo que a gente fizer, tudo, ele vem citando coisas simples do dia a dia. Tudo que fizerdes, fazer com amor para a garantia da paz. Quando pensardes, pensai com amor, não vos esqueçais do amor. Quando falardes, quando tiver a caminho com alguém, quando alimente essa ideia em família. Então, ele continua. Quando o silêncio, quando você estiver ouvindo alguém, ouça com amor, né? E ele, quando você falar, fale com o coração, com amor, né? Então, gente, eu achei tão bonito isso que eu falei que nós fizemos ontem um acordo falando assim, de colocar em prática. Primeiro, aqui em casa só moramos nós dois. Primeiro, entre nós, encarnados, né? Então, entre nós dois, que nós tenhamos, acima de tudo, amor, esse carinho, compreensão, tolerância, mais paciência, né? Um com o outro. E quando a gente abrir a porta da casa, dali para ver qualquer pessoa que nós encontrarmos, que nós possamos colocar essas palavras, essas sugestões de Jesus em prática. Então, gente, eu queria compartilhar isso com vocês, rogando a Deus que ilumine a mente, o coração de cada um de nós e que o amor seja a nossa pauta do dia a dia, né? Que quando nós falarmos como Jesus sugere ali, que nós falemos com amor. Quando nós encontrarmos uma pessoa, que nós tratemos essa pessoa com amor. Quando nós formos ouvir alguém, e aí, quer dizer, resumindo, tudo ao longo do seu dia. Se nós tivermos com esse desejo sincero de estar conectado com Deus, né? Conforme ontem ela disse uma coisa que eu achei bonita também na palestra. Se a gente estender a mão, a espiritualidade nos puxa, né? Para o caminho do bem, mesmo com todas as nossas imperfeições. Se for sincero o nosso desejo de nós sermos melhores, de trabalharmos esse amor dentro de nós, certamente nós seremos super ajudados, né? E com isso não deixo uma abertura de semana que nós pensemos isso, que nós tenhamos amor, que o amor seja sempre a tônica, a mola propulsora para todos os nossos atos na vida. E começa dentro de casa, né? E saindo para compartilhar isso com qualquer pessoa que a gente tiver. Hoje nós já fizemos exercício ao longo do dia e deu certo, né, meu amor? Então foi bom, né? Foi bom, tivemos um dia bem tranquilo, temos um dia de regra dias tranquilo, mas hoje assim mais focado com esse propósito, né? de sermos pessoas melhores, mais gentis, mais empáticas, né? E com isso nós vamos colaborando para que o nosso planeta seja um planeta mais harmônico, com mais paz. É esse meu desejo para todos nós, meus queridos, para essa semana que se inicia. Que assim seja, né? Yara, minha docinha. Eu queria, não é nem complementar, porque a Gleice já disse praticamente tudo. Não resumir. Mas tem uma parte que me chamou muito a atenção e que a gente às vezes precisa pensar que nós, seres humanos, nós somos interessantes. A gente circula na vida em vários momentos, em várias situações.
E nesse circular, a gente contata, a gente se relaciona, a gente fala, a gente pensa, a gente discute, tem tudo. E a gente precisa, na vida, fazer reflexões periódicas de o que significa eu circulando na vida. Como será que as pessoas sentem o meu impacto circulando na vida? Isso é muito importante. E tem nessa mesma passagem aqui, tem um pedaço que eu achei muito lindo, é que Jesus fala, olha, se você quer saber sobre o amor, comece a amar. E aí ele dá a entender se tudo bem, aí você não vai saber como que é isso, mas olha, se você tiver com o desejo de fazer isso, não se preocupe, que Deus vai completar. Ai, deixa eu ver se eu acho. Acha assim, tá por aqui. Eu vou ó. achar. Acho que é aqui. Ó. Pode deixar falando. Tá. Então, assim, é como se fosse assim, se você tiver uma boa vontade e de falar, poxa, eu quero ser uma pessoa melhor, eu vou começar a tratar as pessoas com mais carinho, com mais solidariedade, eu vou fazer um esforço para ser uma pessoa que impacta as pessoas ao meu redor em todos os instantes da minha vida de uma forma agradável, de uma forma boa. Isso é amor também. É um amor do nosso nível. E aí Jesus fala, se você fizer algo assim, comece, porque se você não tiver capacidade para isso, Deus vai te ajudar, Ele vai completar, porque o desejo dele é esse. Né? Então eu penso que a gente precisa tomar algumas atitudes não muito demoradas na vida, porque o Maurício teve lá na palestra, assistiu a palestra, ele sabe que nós estamos vivendo momentos complicados, momentos derradeiros. São derradeiros. Porque se você pensar que a transição planetária encarnou espíritos que têm a última oportunidade, muitos nem encarnaram, dali do mundo espiritual já foram embora, nem vieram para a Terra. Mas se você fala que muitos que estão ali encarnarem a última oportunidade, significa o quê? Significa que esse processo de transição, onde saem os espíritos que não querem e entram os espíritos mais iluminados, é um processo no máximo para vencer daqui 30, 40 anos, que é o processo de desencarnar todos que encarnaram e vir os outros que já estão chegando. Então, é o momento que a gente tem que tomar uma decisão na vida da gente ter capacidade de pertencer ao mundo de regeneração. E não estamos falando de ser santos, não é nada disso, porque o mundo de regeneração é uma vontade, é um arrependimento e uma vontade de ser melhor, porque é regeneração. Né? Fala, meu amor. Eu achei o pedacinho aqui, olha a coisa linda que ele fala. Peço-vos que ameis ao vosso semelhante como a vós mesmos, que sereis abençoado pela consciência, trono majestoso do nosso Pai que estás no céu. Se quereis uma prova mais evidente do amor na terra, na verdade eu vos digo, eu sou o amor. Aquele que me seguir será o amor comigo, unificando-nos em Deus. Aí agora vem. E se quereis saber mais sobre o amor, começai a amar, que a inspiração divina dar-vos-ás o que faltar, em todos os caminhos das vossas atividades. Então, gente, se a gente falar, mas o que eu vou fazer, não sei, começa a amar, começa a ter mais boa vontade para o seu próximo, pequenas coisinhas. Quando você tem uma pequena ação de boa vontade, sincera, aí aquilo que falta para a gente, que a gente ainda não tem, a providência divina vai, fala, toma, vai, você te sustenta, te puxa para ser melhor. Né? É isso aí. Muito bonitas essas palavras. É isso, gente. Uma boa reflexão para começar a nossa aula 27. E hoje eu estava preparando a aula 27. E só terminando, aí ele fala, a minha palavra é semente espiritual que estou lançando em vossos corações. E desejo que elas cresçam, criando vida e manifestando felicidade, na força que podeis chamar de libertação. Essas palavras aqui do livro é Jesus, na adolescência, falando para os grandes espíritos essênios, em um salão enorme, espíritos muito, muito grandes, e ele falando e eles lá, né, ouvindo.
eles ouvindo aquilo como em êxtase, porque eles sabiam quem era que estava ali, né? Independente da idade. Mas ok, então a nossa aula 27, quando eu preparei essa aula, mandei para vocês, eu observei, e já incluí aqui no material que está aqui, o início do livro 2, porque a nossa aula 27, eu não sei se a gente consegue acabar hoje, mas só faltam 5 questões, só que elas são um pouco extensas. Mas aí mesmo que não acabe, eu vou mostrar para vocês o início do livro 2, os assuntos que nós vamos tocar, né? E aí tem muito a ver com mediunidade, com o mundo espiritual, intercâmbio, todos esses aspectos, tá? Então vamos lá. Nós paramos aqui, chegamos aqui. Isso, aqui. E nós não fizemos isso aqui, a gente falou, vamos deixar isso para a próxima aula, questão 70. Então estamos ainda finalizando do princípio vital. Em que se transformam a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? Então, a matéria é o corpo físico e o princípio vital a energia que dá vida ao corpo físico. Então ele pergunta em que se torna, tá? Então ele diz assim, a matéria inerte, o que é uma matéria inerte? É a matéria do corpo físico, ela se decompõe, a gente sabe disso, né? Vai se decompondo ali, aquela coisa toda. E vai formar novos seres, claro. Ela se decompõe na Terra, ali tem as bactérias, os micróbios, todas aquelas coisas, é uma transformação, devolve para a Terra o que veio da Terra. O princípio vital, que é uma energia, retorna à massa. Que massa? A massa é de energia, ele volta para a energia. E aqui temos o comentário de Kardec, que diz assim, após a morte do ser orgânicos, os elementos que o formavam passam por novas combinações, constituindo novos seres que aurem na fonte universal o princípio da vida. Então, está entendendo? Olha, lá em cima fala, o princípio vital retorna à massa. Retorna ao quê? Retorna à fonte universal, a massa. E o corpo se decompõe e volta para a Terra, que é o que dá vida física para nós, né? Porque o nosso corpo é composto de quê? Do que a gente come, do que a gente bebe, não é isso? Então, o nosso corpo é composto da terra. Tudo que a gente bebe, a gente come, vem da terra. Então, a terra nos dá o corpo, faz ele crescer, nos dá a saúde, dá tudo isso. Então, isso é o aspecto de devolução. Olha, você desencarnou, então entregue de volta o seu corpo para quem te deu tudo para ele chegar onde chegou, que é a terra. Mas o princípio vital, não. O princípio vital ele não veio da terra, ele veio da fonte universal, da massa. Então, é o que ele está dizendo. Então, os elementos que o formavam passam por novas combinações. A gente já sabe, vai criar novos corpos, né? Constituindo novos seres que aurem da fonte universal o princípio da vida e da atividade, absorvendo e assimilando para novamente devolverem a essa fonte logo que deixar de existir. É um ciclo. Então, vamos pensar assim. Quando fala assim, olha, o corpo ele é devolvido à Terra e a Terra vai transformar aquele corpo em nutrientes e mil coisas. E quando você planta a comida, quando você cria o gado, quando você tem o leite, tem a carne, tudo isso vem de onde, alimento? Vem da terra. Então a terra dá e recebe de volta, né? É isso que ele está falando para a gente. E aqui vem o Miramês. Quando cessa a vida nos seres orgânicos, a matéria se decompõe por força de determinadas leis que a sustentam e regulam. O princípio vital na criação move os canais de circulação no corpo, deixando-o após um tempo, retornando à sua fonte e volta a circular no universo. Ele está falando a mesma coisa que está falando ali, tá? Na vida, nada se perde. A própria matéria tem um condão maravilhoso das mutações, né? Vira um corpo, vira adubo, vira o que for, e recomeça de novo. A força vital é o beijo da luz em seu cinetismo permanente. E o espírito é o amor de Deus, como atributo do seu coração para os corações de seus filhos, mostrando-lhes os caminhos que levam à felicidade. Olha que coisa linda. Então ele está falando do espírito e da força vital. Quer dizer, a força vital é o beijo da luz em seu cinetismo, que é em seus movimentos permanentes.
não para de movimentar. Nasce, cresce, se alimenta de tudo que vem da terra, a terra te proporciona o corpo, ser duradouro, crescer, tudo isso. Um dia o corpo é devolvido para a terra, transforma de novo e assim sucessivamente. Então, o Espírito é o amor de Deus como atributo do seu coração para os corações. Quer dizer, e aí você tem o Espírito. Aí o Espírito não é da terra. E não é da força universal, é de Deus. Né? É o amor de Deus, dele, aí simbolicamente, de coração para corações, para que nos dê o caminho para levar a felicidade. Aqui nós temos, na Gênesis também, união do princípio espiritual à matéria, né? Item 13. Por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria, que é, né, decomposição, as transformações, tudo isso. Depois de ter funcionado por algum tempo, ele se desorganiza e se decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elemento para sua atividade, se extingue e o corpo morre. E como o princípio vital se extingue, em quê? Se extingue daquele corpo, mas vai para a massa, né, como ele foi falado lá. O espírito, para quem o corpo privado de vida é doravante inútil, deixa-o, como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Então, o espírito sai, o princípio vital sai, e o corpo vai sofrer um processo de transformação. Quer dizer, não tem nada diferente, só está relacionando Miramês, Gênesis, Livro dos Espíritos, fazendo uma relação. Aqui são as perguntas 71 a 75. 71 a 75 vai falar de instinto e inteligência, é o item 3 do capítulo 4, e fecha o livro, porque o livro vai até 75. Né? Então vamos lá. 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? A inteligência é um atributo do princípio vital? E nós vamos ver alguns comentários sobre inteligência, que é importante para a gente entender quando eu falo que inteligência e intelectualidade são coisas diferentes e tal. A gente vai entender. Então, ela é um atributo? Não. Pois as plantas vivem, significa se vivem tem princípio vital, que é ele que dá essa vida. E não pensam, então não tem inteligência. Não tendo mais do que a vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, são coisas separadas. Pois um corpo pode viver sem inteligência, mas a inteligência não pode manifestar-se por meio dos órgãos materiais. Somente a união com o espírito dá inteligência à matéria animalizada. Então, entendeu que a inteligência não é exatamente com o corpo, depende do espírito. Se não tem o espírito, a inteligência não tem como chegar, porque a inteligência está relacionada ao espírito. Vamos amarrando essas coisas aí. Então, Kardec faz um comentário. A inteligência é uma faculdade especial, própria de certas classes de seres orgânicos, aos quais dá, com o pensamento, a vontade de agir, a consciência de sua existência e de sua individualidade, assim como os meios de estabelecer relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Podemos fazer a seguinte distinção. Os seres inanimados, somente matéria. Então, as rochas, os minerais, essa coisa toda. Os seres animados não pensantes, matéria é mais vitalidade. Então, não tem espírito propriamente dito para ter a inteligência ali chegando. Aí nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos vegetais, alguns animais muito rudimentares, coisas bem rudimentares. Os seres animados pensantes, matéria mais vitalidade, mais princípio inteligente. Então, esse princípio inteligente é algo que já é divino. É diferente de uma intelectualidade que nós desenvolvemos. O princípio inteligente existe. E o desenvolvimento da inteligência depende de nós usarmos vários recursos que existem em nós para atingir a capacidade de captar essa inteligência que vem da divindade. E aí o Miramês vai falar para a gente assim, a inteligência é um atributo do espírito. Ela existe na alma desde seus primórdios, obedecendo a uma escala descendente para depois ascender nesta mesma ordem, desabrochando todas as suas qualidades inerentes aos poderes do espírito.
A faculdade de pensar e de raciocinar dos seres humanos foi o mesmo instinto do animal que desabrochou pela força dos erros e pelas bênçãos do Criador. Então, o que ele está dizendo para nós assim, que a inteligência é algo maior, é um atributo do espírito. E quando ele fala que ela existe na nossa alma desde o primórdio, como princípio inteligente, obedece uma escala descendente. O que é uma escala descendente? De novo, quem viu aquele vídeo que tem a circunferência, que eu sempre falo, você percebe que o princípio inteligente começa na jornada e vai descendo. Ele vai absorvendo as coisas materiais. E chega lá no fundo da bacia, que é a razão, depois ele tem que subir, desmaterializar. Né? É mais ou menos isso aqui, com uma outra maneira de falar. Então, é o comentário do filósofo aí, né? Questão 71, a mesma coisa, só que na Gênesis, princípio espiritual. São a mesma coisa o princípio espiritual e o princípio vital? Com certeza não. Partindo, como sempre, da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria certa razão para que os confundíssemos. Mas, havendo como há seres que vivem e não pensam, quais as plantas, corpos humanos que ainda não se revelaram animados de vida orgânica, quando já não há qualquer manifestação de pensamento, uma vez que no ser vivo se produzem movimentos vitais independentes de qualquer intervenção da vontade, que durante o sono a vida orgânica se conserva em plena atividade, enquanto que a vida intelectual por nenhum sinal exterior se manifesta, é cabível. Se admita que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual que é inerente ao espírito. Então, ele está deixando bem claro aqui. O princípio vital é uma energia que dá vida à matéria. Necessariamente não tem espírito. Né? Vamos lá. Lembra disso aqui, ó. Lembra disso aqui. Somente matéria. Matéria mais vitalidade, ou seja, matéria que tem movimento. As plantas e algumas outras coisas. Aqui são seres animados pensantes. Tem a mesma coisa, só que tem mais princípio inteligente. É disso que ele está falando aqui. Ó. Opa. Então, o que ele está falando, ele vai colocando alguns princípios ali, mostrando, olha, você pode ter um corpo que ele está vivo, ele pode ter algum movimento, mas o espírito não está ali. Né? Vamos pensar em uma pessoa que dorme e tem uma projeção astral. Né? Isso pode acontecer. Você tem as plantas que não pensam, não tem um pensamento. Né? Então, existem muitas situações que mostram que o princípio vital é um derivado da própria matéria. Espírito não. Espírito é outra coisa. Vem do princípio espiritual. O princípio espiritual e o princípio material. Então tem que saber separar as duas coisas. Agora é a 72 e vai nos falar qual é a fonte da inteligência. De onde vem a inteligência? Né? Já dissemos, a inteligência universal. Então, poderíamos dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila. Como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não é... Aí isso é uma pergunta, tá? Aí os espíritos vão responder. Então, isso aqui é uma pergunta. Isto não é mais do que uma comparação, mas não exata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade, olha isso, moral. Pronto, aqui muda tudo. Todo o nosso conceito de inteligência muda aqui nessa palavra moral. Por quê? Porque lembra que a gente sempre fala que intelectualidade é uma coisa, inteligência é outra. E que intelectualidade é a forma, é você conhecer muita coisa, ler muito, um monte de informação, sabe muita coisa, não sei o quê, tá bom. Mas a inteligência o que é? A inteligência é diferente. A inteligência depende da razão e do discernimento. Discernimento é a pessoa que desenvolve uma capacidade de entender as coisas que lhe chega e saber escolher. Mas ainda não é inteligência isso é só discernimento. Mas se ele souber escolher, e ele tem o quê? Moral, e ele escolhe o que é certo, justo e bom, e faz, ele é inteligente. Só é inteligente se tiver todas essas condições colocadas. Ele consegue saber o que é certo, justo e bom, escolhe isso e faz isso. Por direito e por dever. Desculpa, por dever normalmente. Essa é uma pessoa inteligente, que é raríssimo. Pode falar.
É que nos nossos conceitos a gente vê uma pessoa que tem um PhD, tem um mestrado, é um doutor, seja qualquer área que for, a gente fala, pessoa muito inteligente, né? Então, na verdade, os conceitos aqui fazem a gente ter uma outra ótica, né? Então, é uma pessoa muito culta, que tem uma intelectualidade bem avançada, mas inteligente mesmo, aí, segundo os espíritos falam, né? É quem tem essa faculdade, essa individualidade e moral, né? Então, e como ela sabe fazer boas escolhas e colocar em prática. Como muda, né, a nossa percepção. Não, e ele ainda vai mais longe, ele ainda fala aqui, ó, do resto, bem o sabeis, a coisa que não é dada ao homem penetrar, e esta, por enquanto, é uma delas. Então ele está dizendo assim, esse assunto, ele não se esgota aqui, tem mais coisa para saber sobre isso. E eu imagino que sim. Porque se inteligência é colocado no nível de algo divino, né, e que está relacionado a aprender a discernir, que é uma capacitação da razão de um nível muito alto, porque ao aprender a discernir não só depende da razão, depende da razão e de uma coisa que se chama intuição. Intuição. E a individualidade moral. Então é algo muito maior do que a gente imagina. Gente, interromper, pergunta, fique tranquilo. E aí vem o Miramês. Quando falamos da inteligência do homem, estamos nos referindo certamente ao ser pensante. A nossa inteligência, de certa forma, está ligada à inteligência suprema. Pronto, você está vendo que tem uma coisa aí, maior. De sua filha do coração, na qualidade de sua filha do coração, sem, contudo, ser uma fração dessa, mas criação da grande potência universal. Não é uma fração, mas é uma criação de Deus, da grande potência universal. Ainda escapam para nós outros os processos naturais da formação da mônada espiritual. A gente ainda não tem. A inteligência, onde gera a razão, nos proporciona a individualidade. Podemos pensar e fazer o que nos convém, sendo que a lei nos faz responder pelos nossos atos. Então, ele está tentando separar aquilo que a gente escolhe e faz e aquilo que a gente faz com inteligência, que aí depende de discernimento e outras coisas mais, que é uma questão moral. Aqui vai falar ainda do capítulo 4, que o capítulo 4 é o que fecha, né? O instinto é independente da inteligência. E aqui é uma coisa interessante, porque quando a gente fala instinto, existe uma tendência de pensar que é uma coisa ruim, que é uma coisa de seres atrasados, não sei o quê, e não é bem assim, claro. Instinto é uma coisa que existe desde que se cria a planta, o mineral, o vegetal, tudo. Os instintos começam a ser desenvolvidos lá atrás, há bilhões de anos. Né? Há 2,5 ou 3,5 bilhões de anos atrás, acho que quando começou os primeiros seres nos mares, né, que são, acho que nem bactéria, uma coisa bem precária, já tinha instinto de sobrevivência, ele dependia de alguma coisa para sobreviver, então ele ficava ali. Né? Tipo aqueles tipo charutos que de dentro do mar que saía água quente lá dos vulcões com minerais, e ali se propagava algumas bactérias. Começa ali. Né? Essa é uma maneira de ver. Então vamos lá. Precisamente não, porque é uma espécie de inteligência. Então fala, independe? Não, porque ele fala, o instinto é uma espécie de inteligência. E se a gente pensar, é uma inteligência incrível. Quanta coisa está acontecendo no nosso corpo agora? Quanta coisa. Quanta coisa está acontecendo numa célula? Nós temos bilhões, trilhões. O que está acontecendo numa célula? Eu acho tão encantador ver os vídeos que existem mostrando tudo que acontece dentro de uma célula. É uma fábrica complexa, num minúsculo, tem um monte de coisa acontecendo. Né? Então, o instinto é uma inteligência não racional. É por ele que todos os seres provêm as suas necessidades. Então, não é racional porque não pensa, é um automatismo, mas esse automatismo é divino, porque o corpo, o movimento, a sobrevivência, tudo que nós fazemos, o piscar dos olhos, o coração batendo, tudo que existe em nós fisicamente depende de instintos desenvolvidos em milhões e milhões de anos. Milhões e milhões de anos. Existe um vídeo que fala da visão da águia, que é um animal que tem uma visão absurda.
e ele vai falando do desenvolvimento da visão, até chegar numa visão da água, da águia. Aí você fala, nossa, meu Deus do céu, é uma coisa complexa, bonita demais. É o instinto, né? Miramês. Já falamos algumas vezes que o instinto é uma inteligência rudimentar, sem a conquista do raciocínio. É um atributo do espírito em marcha para a perfeição. No animal ele é, pois, o primeiro clarão da alma, esforçando-se para chegar às condições do humano. Dificilmente poderemos constatar onde termina o instinto e começa a razão. Esses dois valores se confundem e se aprimoram no decorrer da vida em busca de Deus. A razão se desperta no homem numa gradação quase imperceptível. O homem primitivo é quase igual ao animal, mas com possibilidades de, a qualquer momento, começar a surgir em si ideias, de maneira a melhorar suas próprias condições de vida. Então ele está colocando aqui um limiar, né? Como se fosse um divisor, instinto, a razão e a inteligência. Mas o instinto e a razão, ele fala, ó, que tem um limiar. Tem coisas que ocorrem no instinto que você pode até confundir que tem uma certa racionalidade, mas não tem racionalidade no instinto. Mas você não pode dizer que o instinto não tem um nível de capacidade de inteligência de uma outra forma ali dentro, porque as coisas que se realizam de forma instintiva em nós é absurda, gente. São coisas maravilhosas, coisas incríveis, né? Incríveis. O modo que podemos entender até agora é este. Todos somos filhos de Deus, com as mesmas possibilidades e os mesmos preitos, por herança divina. Porém, para os homens, se movendo em plena razão, a vida mostra que devem se esforçar para conquistar, por serem filhos adultos que já sabem o que fazer. Então, está falando aqui de quê? Saber escolher. Quando fala isso, está falando de pessoas que escolhem, que sabem escolher, né? Vamos mais um pouquinho aqui. Aqui é 74, ó, estamos chegando no fim. Pode-se assinalar um limite entre o instinto e a inteligência? Ou seja, precisar onde acabe um começa o outro? Não, porque eles frequentemente se confundem, mas podemos muito bem distinguir os atos que pertencem ao instinto e os que pertencem à inteligência. Porque o instinto não usa a razão, a inteligência usa. Então isso aí já é mais fácil entender. Mas quando fala que confunde é porque tem coisas tão complexas que o instinto faz que dá a impressão que tem uma inteligência imensa ali por trás. E tem, né? Não se pode determinar onde termina o instinto e começa a inteligência. Contudo, um e outra têm funções diferentes no âmbito da vida, e dá para perceber no homem evoluído a imposição de um e a ascendência da outra. Coisas que nós fazemos por reflexo. Tem muitas coisas que nós fazemos por reflexo. Muitas coisas. Quando você trupica no chão e não cai, você se segura, você dá uma pinoteada, isso é instinto, é reflexo, é instinto. Quando uma poeira vai bater no seu olho, você fecha depressa, isso é instinto. Se alguém ameaçar colocar o dedo no seu olho, você fecha na hora, isso é desenvolvimento de proteção. São coisas simples, mas tem coisas absurdas que acontecem que são relacionadas ao instinto, não é a inteligência. Você não vai pensar, você não vai raciocinar, entende? Se você raciocinar, você gasta um tempo, o instinto não. O instinto é toma lá da cá, é proteção. O instinto é a mesma inteligência em estado primitivo. E a inteligência é o instinto aprimorado. Porém, a divisão de um para com o outro é bastante sutil, para que se possa constatar com os nossos sentidos. O instinto impõe o caminho que a alma deve percorrer. A inteligência analisa, observa e convida o espírito para experimentar com parcimônia. E a intuição, aí vem um outro nível, tá? Aí vem a intuição. Tem plena consciência dos caminhos a percorrer. Percebe as três coisas aqui, que interessante? O instinto impõe o caminho que a alma deve percorrer. Então, o instinto é uma coisa automática. Tem que fazer isso. Né? A inteligência, não. É razão. Ela analisa, observa e vamos fazer por aqui. Vamos por aqui com calma, né? E a intuição? A intuição, ela normalmente tem plena consciência do que tem que ser feito. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok, vamos acabar. A gente começou um pouquinho depois. Vamos acabar aqui, porque a gente já acaba o livro 1, gente, né?
Questão 75. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. Não são coisas, né? São coisas necessárias sempre. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre, e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Mas óbvio, pensa, uma coisa que é automática, é automático, vai fazer sempre assim, não vai errar. Uma coisa que depende da nossa decisão, do nosso pensar, tem muitos, os equívocos estão aí. Então isso é para a gente entender. Não quer dizer que então vamos ser só instintivos e vamos usar a razão. Não, a evolução é usar a razão e chegar à inteligência. Por que a razão não é sempre um guia infalível? Ela seria infalível se não existisse falseada pela má educação. É o que nós estamos falando. É a nossa capacidade, né? Pelo orgulho, egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher dando livre-arbítrio. Ponto. Isso é um processo de evolução. Se você não precisa escolher, que é tudo automático, então você é uma máquina, né? O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas suas manifestações, enquanto as daquelas são resultado de apreciações e de uma deliberação. O instinto varia em suas manifestações, segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer a vontade e a liberdade, que é o nosso caso, né? Então, aqui terminou o livro 1. Se tem pergunta, comentários, dúvidas, fiquem à vontade, que eu quero depois só mostrar rapidinho o que nós vamos estudar no livro 2. Vamos fazer diferente. Vou mostrar o que eu vou mostrar no livro 2, eu saio daqui e abro a tela. Se alguém tiver questões, dúvidas sobre isso aqui, a gente fala. Vamos entrar no livro 2 na semana que vem, é a parte segunda, ou o livro 2, ou sublivro 2, né, aí depende, que é do mundo espírita ou dos espíritos. São 11 capítulos. No início a gente vai fazer questão por questão, mas depois nós vamos fazer agrupamentos. Vamos trabalhar com agrupamentos, tá? Aquilo que é interessante. Então nós vamos falar dos espíritos, da encarnação, da volta dos espíritos após a morte, da pluralidade das existências, considerações sobre a pluralidade das existências, da vida espírita, da volta do espírito à vida corporal, quer dizer, do desencarne e do encarne. Você vê que tem uma sequência. Da emancipação da alma, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influenciação, obsessão, essas coisas todas, das ocupações e missões dos espíritos, o que eles fazem lá, como que é, como que não é, e dos 3 reinos. Esse é o assunto do livro 2, que está relacionado ao quê? Ao livro dos médiuns. Então, é um assunto bastante interessante. E esse assunto do livro dos espíritos, ele corresponde a 53% do livro. Então, é a maior parte, é mais do que a metade, né? Mas ele é mais rápido para a gente estudar. A gente vai perceber isso, tá? Eu vou sair daqui. E se vocês têm perguntas, dúvidas, alguma coisa para acrescentar, fiquem à vontade. Vilela, essa parte 2 do livro 2, eu acho que eu particularmente, é a parte que eu mais tenho afinidade, que eu mais gosto de estudar. A parte dos espíritos, eu acho que é alguma coisa que a gente já está estudando isso há algum tempo e parece que faz todo sentido. Cada nova informação, ele faz com que esse aprendizado fique gravado. Se consegue ter até mais questões para fazer perguntas. E da intuição, a intuição é primo do reflexo ou não? Não. É interessante isso. Eu leio isso aqui, mas também do Miramês é filósofo, que na filosofia também falava isso, que a razão, ela tem um limite, ela atinge até um limite, depois de um nível espiritual ela não atinge mais, ela tem, mas não atinge. O que atinge? A intuição, acima da razão. Isso é uma coisa que a gente tem que falar um pouco mais para a gente compreender. Então a intuição é como se fosse assim, você chega no nível espiritual, você continua tendo a razão, mas você nem usa muito a razão. Por quê? Porque é como se você estivesse conectado a coisas maiores, que aquilo te traz
aquele te traz intuições que sobrepõem a própria razão. É mais ou menos isso. Não é muito simples para a gente entender, porque a gente não está nesse nível. Mas a espiritualidade já fala disso para a gente. E eu já tive o prazer de estudar isso na filosofia espiritualista, que falava exatamente isso. Falei, nossa, que beleza isso. Né? É mais ou menos assim. Não é aquela intuição que a gente fala assim, eu vou fazer uma palestra, me deram uma intuição para falar disso aqui. Ok, é uma intuição, mas não é disso exatamente. Está falando de um nível mais alto. Deixa eu aproveitar e apresentar nós importamos lá de Rondônia, né? Rondônia, Paraná. O seu Honório chegou aqui para... Seja bem-vindo, querido. É um prazer, viu? Que Deus te abençoe. Rondônia é longe, né? É um pouquinho longe, né? Atravessa só o país. Nós somos discípulos de 20 anos atrás do mestre Jorge Lahar. Eu adoro Jorge Lahar. Eu adoro Jorge Lahar. Ele saiu de Rondônia, né? Ele saiu de Rondônia. Voltando no assunto aqui que estava falando, a intuição, ela não estaria ligada no campo mediúnico? Intuição, é como se você dissesse assim, as pessoas são influenciadas pelos espíritos, são a quem os médios, não, todo mundo é, mas os médios mais, a gente entende isso. Né? Porque pode ter um médio que é psicofônico, tem um médio que é vidente, então é mais porque tem uma percepção. A intuição, vamos dizer que é algo parecido, todo mundo tem intuição, ainda, num outro nível, ainda não, depende de uma evolução espiritual. O médio também tem intuição. Né? Eu trabalhei muito em reunião mediúnica, mas a intuição não é uma coisa, vamos dizer assim, a gente tem muita capacidade com ela ainda não. Tem um outro caso, né? Porque ela é um nível maior. Ela irá substituir, com certeza, no nível que, quanto mais se evolui, a própria razão. A razão é uma capacidade do ser humano que o acompanha desde o desabrochar, lá no Homo sapiens, ou um pouco antes, e vai até uma regeneração, talvez um planeta ditoso, e depois essa razão vai perdendo rumo, porque imagina se as intuições que chegam já te harmoniza a sua mente com o que você acha que deve fazer, com que a intuição de grandes espíritos, já tudo funciona assim, não precisa de ficar pensando, raciocinando, será que é, será que não tem. E ela é um instrumento que Deus colocou para as mães. As mães cuidam dos filhos e usam muito de intuição para guiar os filhos, né? Mas aí você tem que pensar que as mães que estão nessa condição, e que é uma grande maioria, elas têm um benefício necessário de ter que ter isso, porque é um lado mais pesado, em geral, para as mães, esse cuidado com os filhos. Né? Mãe é algo tão assim interessante, que às vezes eu penso no meu filho, tem que ligar. Daqui a pouquinho chega a mensagem. É incrível, essa é uma coisa automática, gente, incrível, né? Como essa conexão, né? De mãe, a gente mesmo, os filhos estão casados, com filhos e tudo mais, mas não perde nunca, né? Gente, mais alguma coisa? Deixa eu falar mais um negócio. Ok. Só citar uma questão sobre a ingratidão dos filhos, que se falou no começo. Eu tinha uma... Em 96, eu morava em Cacoal, Rondônia, e eu abri o Evangelho para fazer o Evangelho, para buscar uma resposta para as perguntas que eu tinha. E eu demorei 20 anos para entender por que só caía na lição a ingratidão dos filhos e os laços de família. Só quando ele fez 20 anos que eu fui entender. Porque dos 15 para frente ele começou a usar droga e tal, e aí começou a ingratidão, sabe? Então, mas tudo faz parte da existência do ser humano, ou bem ou mal, cada um está sujeito às ações e reações, mas essa questão é muito complexa, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Muitas vezes, hoje, nós não entendemos.
o porquê dessa lição. Podia abrir o evangelho assim de qualquer jeito e parar em qualquer lugar. Só caía ali. Eu falei, gente, mas isso não está certo. Aí a dirigente da casa falou assim, espera, tem muita coisa que o tempo Vai te mostrar. mostra. O tempo os aprendizados que cada um tem que passar, né? hoje eu sei. Tá certo. A propósito... Maurício? Foi mais ou menos o tema da palestra que o Ricardo fez. Durante a palestra eu lembrei dessa história aí. A propósito, falando em questão de filhos e pais, ingratidão, né? Veja como o senhor lá que falou da palestra falou, né, que o espiritismo realmente ele não é resolvedor, né? Ele não resolve nossos problemas, mas é extremamente consolador e esclarecedor. Vejam só, há um tempo aí atrás, 2 fatos. Esse final de semana, fez uma semana ontem, domingo. Um grande amigo nosso, o Marcão, músico, que cuidava de todos os instrumentos, várias casas espíritas aqui, uma pessoa ímpar, onde chegava tinha uma boa piada, uma boa palavra, então uma pessoa muito querida. E ele tocou no casamento no sábado, e chegou no domingo, ele acordou, foi tomar café da manhã com a família, e depois ia sair para almoçar. Próxima a hora do almoço, ele foi ao toalete, quando saiu, sentiu mal e desencarnou. Marcão não tem 50 anos. Teve um infarto fulminante. Então, isso fez, confesso que me deixou em choque quando soube a notícia, né? E aí a gente vê que mesmo sendo espírita, né? Aconteceu também com o jovem aí, né? O Maurício. Semana passada eu já tinha comentado do Marcão. Mas, enfim, o que aconteceu, falando desse Marcão, em relação a essa questão de ingratidão dos filhos, num dos nossos estudos do Evangelho, abrimos também essa parte, falando sobre como os filhos devem proceder com seus pais, que não relegar um quartinho ou ajuda ao serviço doméstico, e sim que desse mais mimos, mais atenção, supérfluo. Aí, nesse Marcão olhou para mim, ele já é espírita há muitos anos, ele falou, Grace, é incrível como a gente lê, tipo o que aconteceu com você. E de repente, quando menos espera, vem o despertar. Qual foi o despertar do Marcão? Quando falava dessa questão, ele comentou o seguinte, que tinha a mãe dele, que até eu a conheci, que era uma senhora de 70 e poucos anos, mas muito dinâmica. Tinha um salão de beleza, trabalhava, tudo. E ele disse que se a mãe dele precisava de alguma coisa, ele atendia, tudo, mas não tinha esse dengo, esse carinho, esse cuidado, né? E aí ele fala do livro do Evangelho, ele despertou que estava faltando nele isso, essa gratidão, né, pela mãe dele. E aí eu virei para ele e falei, Marcão, então sabe o que você vai fazer? Você vai sair daqui, vai passar no supermercado, que tem um pão de açúcar, vai comprar uma florzinha, um chocolate, que sua mãe você vai levar para ele. Ele falou, sabe que eu vou fazer isso mesmo? E lá na hora do velório do Marcão, a mãe dele estava lá consternada, né? E aí eu comentando com ele o quanto que ele gostava dela, lembrei desse fato, e ela falou que ele fez realmente isso, levou flores para ela nesse dia. Aí eu falei assim, bendito espiritismo, né? Que às vezes uma página, uma palavra, faz a gente mudar, né? Daquele clique na mente, faz a gente mudar de postura, e coisas que a gente não percebia, a gente percebe e consegue mudar de comportamento, né, gente? É isso, gente. Vamos fechando aqui. Vamos que está na hora de jantar ainda. Está na hora, sim. Chega aqui às 6 da tarde. Está na hora. Nossa. Está com fominha já, né? Gente, obrigado, boa noite. Na semana que vem. Fiquem com Deus. Boa noite. Espera que a gente tem que fazer a prece, é verdade. A Grace vai fazer a prece para a gente. Então,
vamos mais uma vez, elevando nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, agradecendo, Senhor, por tanta misericórdia que tem conosco, por ter nos enviado Jesus, que nos trouxe tantos ensinamentos, por nossa Mãe Santíssima, e também por permitir que nossos amigos espirituais nos intuam sempre, que conduzam nossos pensamentos, nossas palavras, nos tornando assim pessoas melhores. Muito obrigado, Senhor, por hoje. Abençoe a nossa semana, que a semana que vem nós possamos estar aqui com essa mesma boa vontade de aprender. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, meus queridos. Boa noite, beijo queridos. A todos. Fiquem Boa com noite, Deus. Boa noite, Laninha. Boa noite, Laninha. Fiquem com Deus. Estamos fechando aqui.